Bem, Pois não, com a palavra. quero saudar o ministro Silvio Almeida. Eu admiro o seu caminho como advogado, como professor, como ser humano e como ministro. E tenho a honra de poder aprender muito com o senhor ao longo da minha formação também acadêmica e militante. Muito obrigado pelo sentido que o senhor dá à sua vida e a contribuição que isso transborda para o mundo. Sobre o caso em si, só didaticamente eu vou retomar os fatos já narrados pelo ministro Silvio Almeida. Existe um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que tem o Comitê Nacional e os comitês estaduais. São órgãos colegiados com participação do poder público e da sociedade civil. No estado do Amazonas, por meio de edital próprio, a senhora Luciane foi indicada para participar do Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Combate e Prevenção à Tortura. Esse evento é autônomo e assim tem que ser por força de lei. Decreto número 6085 de 2007. Não há ingerência política sobre o evento por parte do Ministério dos Direitos Humanos. Se eu estiver errado, não tem nenhum problema, pode e deve corrigir para qualificar o meu entendimento. Então não é que houve uma opção por não fazer a ingerência, porque ela não pode ser feita, inclusive legalmente falando. Ela foi recebida no dia 3 de outubro e a condenação saiu no dia 8 de outubro. Por que eu retomei isso? É porque me parece muito bem explicado. E quando se utiliza esse acontecimento para fazer as seguintes afirmações: apoio velado a bandidos, isso foi dito aqui. O crime organizado ser cortejado, isso foi dito aqui. E relação com o crime, isso foi dito aqui. Quero fazer o seguinte exercício, ministro Silvio e quem está nos acompanhando. Num bom debate de ideias e com firmeza. Está explicado, documentado, provado. Se essas insinuações continuam, nós estamos agora no campo do oportunismo, no campo da conveniência, e eu quero aqui ressaltar um outro ponto. Estamos no campo da hipocrisia. Porque, veja, se uma mulher casada com um traficante, por meio de um edital, no estado do Amazonas, participou de um encontro nacional, que sequer tinha ingerência política do Ministério dos Direitos Humanos. Entenderam o caminho? Isso é caracterizado como relação com o crime. Onde está o oportunismo, a conveniência e a hipocrisia? Vamos lá. Comparação. E não uma comparação de vingança, é pedagógica. Porque tarefa que eu assumi para o nosso mandato é defender um patamar mínimo de democracia no Brasil. E eu entendo que isso significa combater a extrema-direita, com pedagogia. Se esse caminho todo foi utilizado para insinuar relação com o crime, vamos lá. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, relacionado com milícia. Vamos fazer o caminho entre ele e a família Bolsonaro. Vamos? Familiares dele foram nomeados direta, voluntária e conscientemente por Flávio Bolsonaro na Alerj. Olha só o caminho, ficou mais curto, direto, transparente e objetivo. Conhecidamente matador, com familiares nomeados diretamente no gabinete de Flávio Bolsonaro. Bem, isso seria o quê, então? Se a história da esposa do traficante gera a afirmação, relação do governo Lula com crime organizado. O que seria isso, ministro Silvio? E aqui não é vingança, é pedagogia. Para a gente identificar onde está a relação com o crime organizado no Brasil. Mas não acaba aí, não. Flávio Bolsonaro homenageou publicamente, dando uma medalha a Adriano da Nóbrega na Alerj, o matador do escritório do crime relacionado com a milícia. E no mesmo ano, o seu pai, então deputado federal, defendeu, na Câmara, está registrado na taquigrafia, com testemunha ocular na hora, deputado Chico Alencar. Publicamente, Jair Bolsonaro defendeu
Adriano da Nóbrega. Estão percebendo algo indireto? Não, é relação direta, orgânica e pública. A família Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou publicamente várias vezes defendendo milícia, que é crime organizado, que é máfia, que mata, que estupra, que violenta, que faz exploração ilegal de atividades econômicas. É crime. Mas eu não estou me referindo a um dia Adriano da Nóbrega, um primo dele, visitou o gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é isso, não. É relação pública, oficial, formal, de homenagem e de defesa. Então isso seria o quê? Em termos de comparação. Não sei se eu estou me fazendo entender no caminho que eu escolhi para a minha intervenção. Agora tem um exemplo recente. A Luciane, mal ou bem, entrou por caminhos formais. Certo ou errado? Certo. Olha que curioso. Ano passado, senhor ministro, o hacker, lembram do hacker? Com 2 condenações criminais. Sabe onde ele foi, senhor ministro? O hacker, com 2 condenações criminais, ele teve uma agenda com o Bolsonaro. Onde? Na casa presidencial. Olha o nível de escândalo. Não tem nem registro, não tem uma formalidade a ser defendida. Não, foi na casa. E o presidente assumiu isso publicamente. Não, me reuni e o tema era o sistema eleitoral. Por isso que eu estou dizendo que o motivo desse convite tem mais a ver com oportunismo, conveniência e hipocrisia. Porque eu quero defender uma tese, pedagogicamente. A lógica política da extrema-direita, esta sim, me parece ter relações simbólicas e, por vezes, orgânicas e objetivas com o crime organizado no Brasil. E eu preciso, em nome da democracia, não em nome do toma lá da cá de uma sessão qualquer, dizer que a extrema-direita tem implicações simbólicas e objetivas e orgânicas com crime organizado no Brasil. Sabe o que aconteceu semana passada na Comissão de Segurança Pública? Eu fiz esta fala. E perguntei ao Eduardo Bolsonaro sobre Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, escritório do crime e milícias. Está registrado, publicamente, sem edição, sem resposta. Falou sobre ramais e aborto. Eu quero inverter pedagogicamente e perguntar à extrema-direita, vinculada à família do ex-presidente, mas aí não é, insisto, o primo do Adriano da Nóbrega, que participando de um evento, chegou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é nada disso, não. É relação direta, é homenagem pública. Isso é relação com uma lógica miliciana, mafiosa, ilegal, inconstitucional e criminosa. E por isso é importante fazer o que eles estão fazendo. Para esconder as relações organicamente criminosas, criando factoides para desgastar um governo democrático. Um governo democrático, que eu defendo, que eu tenho orgulho de ser base, como qualquer governo vai ter acertos ou erros, mas é porque eu tenho uma tese, ministro Silvio. Eu realmente acho que aqui está a democracia. Cabe pluralidade, diversidade, disputa, conflito, esquerda, centro, direita, keynesianos, liberais. Isso é democracia, pluralidade, é pulsante. Tem uma tese, extrema-direita é outra coisa. É uma linha que estruturalmente nega a diversidade, a república e a democracia. E por isso eu estou fazendo essa fala. Porque eu poderia só defender o óbvio, os fatos. Mas eu quis colocar na mesa o contraponto. Me responda a relação de Bolsonaro com Adriano da Nóbrega. Me responda a relação de Bolsonaro com Rony Lessa. Me responda a relação de Bolsonaro com as milícias que controlam mais da metade do território do Rio de Janeiro. E não é me respondam no toma lá da cá, porque isso é orgânico. A extrema-direita, inclusive, aposta no descontrole e na autonomização das forças policiais. E agora, indo para o caso da Papuda, eu quero só confirmar o que o ministro